Olá, meu nome é Ademir Faria da ID Brasil e nesse vídeo vou falar sobre algumas perspectivas para a automação comercial no varejo. Quero aproveitar e agradecer a todos que assistiram o vídeo anterior, onde falei das novidades da NFCE e principalmente pelos comentários deixados na página. Muito obrigado, foi muito legal para mim. O cenário atual é mais ou menos o seguinte: até então tínhamos o ECF, que reinava absoluto, mas surgiram nos últimos anos duas novas alternativas para o varejo, o SAT fiscal e a NFCE. E nesse momento, nós estamos agora no começo de 2014, existem muitas dúvidas sobre qual será a tecnologia que vai dominar o mercado, o que vai acontecer. E o que eu vou falar nesse vídeo são percepções minhas, mas que de alguma forma podem me ajudar a compreender melhor esse cenário. É como num jogo de xadrez, mais ou menos, né? Você tem que tentar imaginar quais são as próximas jogadas e tentar traçar as estratégias adequadas. Várias pessoas têm me perguntado sobre quais vão ser as perspectivas para o varejo a partir desse novo cenário. E principalmente, o que vai acontecer com o ECF após o surgimento dessas novas alternativas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar o meu ponto de vista. Eu penso que entender esse novo cenário é fundamental para criar estratégias consistentes para tornar as empresas mais competitivas, principalmente aquelas que fornecem produtos e principalmente software voltado para a automação comercial no Brasil. Muitas pessoas que vêm conversar comigo sobre o assunto falam de vários interesses que podem estar interferindo no setor de automação comercial. Falam dos grandes fabricantes de automação, falam de interesses políticos, forças ocultas, aparece de tudo. Mas no meu ponto de vista, apenas um interesse tem mudado a estrutura da automação comercial no Brasil: o interesse do fisco. E o papel do fisco, de uma maneira bem simples, é garantir o recolhimento dos impostos definidos na legislação tributária, seja no nível federal, estadual ou municipal. E sob a perspectiva estadual, há que se ter uma grande atenção com o ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados, e onde os estados têm autonomia para mudar as regras. Para isso, o fisco precisa criar estratégias para inibir a sonegação, e uma delas é o cruzamento de dados, sejam eles através de notas fiscais eletrônicas, dados do Sintegra, Exped e outros arquivos fiscais. Nas operações entre os contribuintes, esse controle é relativamente mais simples, pois tanto o emitente quanto o destinatário enviam as informações para o fisco, facilitando o cruzamento de dados, que mostra os indícios ou evidências de sonegação. No caso do varejo, esse controle é muito mais difícil, pois o consumidor não tem a obrigação de enviar dados para o fisco. E os dados que chegam ao fisco vêm basicamente de uma única fonte: o varejista, o contribuinte. Daí a necessidade histórica de criar meios específicos para tentar inibir a sonegação no varejo. Nesse cenário, eu vejo dois modelos de atuação dos fiscos estaduais, quando se trata de varejo: um modelo mais normativo e um modelo mais orientado a dados, preferencialmente dados em tempo real. E agora eu vou falar um pouco sobre como eu percebo esses dois modelos. O modelo mais normativo tem trabalhado sobre o aprimoramento das regras existentes, tornando-as mais claras a cada dia e estabelecendo punições para o descumprimento das regras. É um modelo que a cada dia vai envolvendo mais a cadeia de fornecimento de itens fiscais para o varejo, como as gráficas, o hardware, o ECF é um caso, os interventores, o papel utilizado, o software. O surgimento do PAF-ECF é uma evolução desse modelo. Esse modelo mais normativo tem algumas limitações sob a perspectiva do mercado, entre elas o excesso de burocracia para colocar um hardware ou software para funcionar no contribuinte, tem que escrever a regra, credenciar um homologador, homologar, credenciar os equipamentos ou software, e quando o contribuinte vai usar, depende do carimbo de um monte de gente que senão não pode usar. E isso impacta no tempo de adequação às regras, pois para funcionar envolve vários atores numa sequência de procedimentos enfileirados que um não pode iniciar enquanto o outro não termina, e então isso consome muito tempo. E toda essa complexidade aumenta o custo para colocar uma solução no mercado. E o custo elevado acaba desobrigando uma grande parcela de contribuintes a utilizar a solução fiscal, pois fica muito caro para pôr a solução para funcionar no estabelecimento e, por outro lado, aumenta demais o trabalho do próprio fisco para controlar a fiscalização desse povo todo. Por outro lado, o modelo baseado em dados em tempo real busca eliminar alguns desses gargalos do modelo mais normativo e, ao mesmo tempo, aumentar a base de contribuintes obrigados a utilizar essas soluções. Foi esse modelo de atuação do fisco que, ao meu ver, foi responsável pelo surgimento de novas alternativas ao ECF, como o SAT fiscal, que ainda tem um pezinho no modelo normativo, e, posteriormente, a NFCE. E essa última potencializada pelo sucesso da NFE. A minha percepção é que esse modelo ganhará força no varejo por dois motivos. Primeiro, pela flexibilidade que traz ao contribuinte para criar rapidamente novos pontos de venda no seu estabelecimento, de acordo com a sua necessidade.
E segundo, pelo interesse do próprio fisco em ter os dados em tempo real na sua base de dados. Então, junta a fome com a vontade de comer. O fisco tem os dados que quer em tempo real e o contribuinte tem mais flexibilidade no seu ambiente comercial para expandir a sua operação quando necessário. Pelo que parece, todos ganham. Nessa perspectiva, a NFCE insere os documentos fiscais na base do fisco em tempo real e a consulta ao documento pelo consumidor dá ao fisco a possibilidade de cruzar os dados e identificar indícios de sonegação. É bom lembrar que toda a NFCE tem um QR Code, onde o consumidor pode consultar a qualquer momento esse QR Code. E ele vai fazer isso, e muitas vezes até por curiosidade. Além disso, com os dados do varejo na base do fisco em tempo real, vai facilitar a implementação de programas de incentivo à cidadania fiscal, como, por exemplo, Nota Fiscal Paulista, Nota Gaúcha, Minas Legal, entre outros, onde o consumidor é estimulado através de premiações a informar ao fisco as transações realizadas com o varejo, aumentando o poder do fisco em realizar o cruzamento de dados. Todavia, esse novo modelo exige do fisco a capacidade de processamento de todos esses dados que vão ser realizados no varejo e principalmente uma estratégia para lidar com essa nova abordagem, uma vez que o que está em jogo é a arrecadação do principal imposto estadual, que é o ICMS. Então, nos encontramos agora num momento onde está havendo uma inovação de ruptura no varejo, com a chegada de novas alternativas, agora possíveis diante do avanço tecnológico, principalmente da internet, que facilita o tráfego de dados em tempo real. Mas a pergunta que não quer calar é: quando será o boom dessas novas tecnologias? Quando elas irão gerar negócios de fato para quem pretende atuar nesse segmento? Para ilustrar isso, eu vou usar um gráfico que demonstra o processo de adoção de novas tecnologias. No início, temos os inovadores ou entusiastas da tecnologia, aqueles que são os primeiros a adotar uma inovação e estão dispostos a correr os riscos associados, pois não têm muito a perder. No segundo momento, temos os adeptos iniciais, que são aqueles que adotam as novas tecnologias baseado nos impulsos dos inovadores. Esse grupo normalmente é formado por aqueles que têm facilidade em incorporar as novas tecnologias e que despontam como líderes e formadores de opinião. No terceiro momento, temos a grande maioria, que entende a importância da nova tecnologia, mas precisam da influência dos adeptos iniciais e de evidências de que a nova tecnologia está consolidada para a sua adoção. Num quarto momento, temos a maioria tardia, ou os conservadores, aqueles que não gostam da tecnologia e somente adotam por força ou demanda do mercado. E por último, temos os retardatários, que somente adotam a tecnologia quando não existe outra saída, não dá mais para esperar. Assim, o tempo em cada um dos estágios de adoção dessas novas tecnologias vai depender dos benefícios percebidos pelo fisco na adoção dos modelos e da capacidade de viabilização de infraestrutura necessária para a adoção dessa nova tecnologia, tanto do ponto de vista do fisco quanto do ponto de vista do mercado, principalmente quando falamos no desenvolvimento de novos hardwares, como é o caso do SAT fiscal. Então, se pensarmos no gráfico de adoção das tecnologias, podemos dizer que o processo da NFCE iniciou-se em 2013 e espera-se que o SAT fiscal inicie-se ainda esse ano, em 2014. E nos próximos anos nós acompanharemos a sua evolução. Então, para colher os benefícios que essas mudanças podem trazer, é preciso tentar prever quais serão as próximas jogadas, como no jogo de xadrez, e criar as estratégias adequadas para os cenários mais prováveis. Então, para completar, o que eu imagino que deve acontecer a partir de agora é mais ou menos o seguinte. As três tecnologias, ECF, SAT fiscal e NFCE, vão conviver junto por alguns anos. Eu diria que por pelo menos, no mínimo, 3 anos. A exigência do ECF vai continuar em vários estados, pois não é possível a transição de um modelo para outro de hoje para amanhã. Imagina um cenário. Num dia o fisco exige o uso do ECF, no dia seguinte ele não pode dizer que não é mais necessário. Quem comprou vai poder utilizar esse equipamento por algum tempo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, eles falaram que a partir do momento da obrigatoriedade de uso da NFCE, ainda vai ser permitido o uso do ECF por mais 2 anos, se o contribuinte assim o quiser. Não vai ter outro jeito. As empresas que atuam ou pretendem atuar em vários estados vão ter que ter solução para as 3 tecnologias, ECF, SAT fiscal e NFCE. Eu acredito que em 2014 a NFCE vai passar por sua prova de fogo e a partir de 2015 começa um processo de crescimento mais acelerado. O SAT fiscal deve entrar em operação em 2014 e pode vir a se tornar um modelo, um mecanismo de contingência para a NFCE, pelo menos no estado de São Paulo. Já existe um projeto da Prefeitura de São Paulo para adotar o SAT fiscal para a emissão da nota de prestação de serviço, pelo menos para alguns segmentos de mercado. E, em resumo, assim, o que eu imagino de fato é que os estados vão se encaixar planejadamente ou não nos estágios de adoção dessas novas tecnologias.
E o que vai determinar se isso vai ser mais acelerado ou não vão ser os benefícios percebidos, principalmente no tocante à arrecadação. Em havendo ganho sob a perspectiva da arrecadação, a adoção dessas novas tecnologias será acelerada ou não. Bom, pelo menos esse é o meu ponto de vista nesse momento, pelas informações que eu tenho e pelos cenários que eu analisei. Espero que essas informações possam ter sido úteis para você de alguma forma, e se você gostou desse vídeo ou até se você pensa diferente, deixe seu comentário, né? A sua opinião é muito importante para mim. Era isso que eu tinha para te falar hoje, te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.